Olá, seja muito bem-vindo. O tema de hoje é linguística através da cultura. Você provavelmente já sabia porque deve ter lido aí embaixo, mas ainda assim é sempre bom reforçar. Bom, a linguística. Qual o objeto de estudo da linguística? Linguística já pressupõe a língua. Então, de uma forma mais geral e resumida, a linguística usa o estudo da língua e o objeto é justamente esse. Bom, e língua? Qual seria a definição de língua? Nós podemos considerar, de um modo simples, que seria tudo que se pode dizer enquanto compreensível pela comunidade. A língua, então, ela é o meio em que nós usamos para nos comunicar. E temos diversas línguas, como nós sabemos. Temos português, inglês, espanhol, enfim, entre tantas outras. E a linguística, ela tem ramificações em suas áreas de estudo. Temos o estudo da linguística diacrônica e também sincrônica. E o que seria isso? Nós podemos dizer que a linguística diacrônica é como se fosse um filme, uma sucessão de fatos. Ela estuda a língua através do tempo, todas as suas transformações, enquanto que a sincrônica estuda a língua em uma fase determinada. Se na diacrônica nós comparamos a um filme, a sincrônica nós podemos comparar a uma foto. É estática, eu pego um recorte no tempo e estudo aquela língua no determinado tempo estabelecido. E bom, muitas vezes as pessoas interpretam errado dizendo que diacrônica é o estudo da língua no presente e sincrônica é o estudo da língua no passado. Mas na verdade isso não está correto. Diacrônica, ela pode estudar a transformação através de um determinado período, seja ele qual for. E a sincrônica eu posso fazer um estudo da língua no presente século, no passado, é o recorte, aquela língua naquele determinado período. O quadro elucida de forma prática. As linhas na horizontal determinam o estudo sincrônico, latim ponere, do português antigo poer, português por, enquanto a linha vertical determina o estudo diacrônico e as suas transformações. De ponere passou para poer, que foi para pôr, e as suas conjugações, puser, puseste. E bom, através da cultura, então, eu tenho certeza que você já está imaginando que nós vamos pegar exemplos da cultura, seja em filmes, novelas, livros, e se você pensou isso, você está corretíssimo. E nós vamos pegar o exemplo de uma novela. O nome da novela é O Tempo Não Para, de Mário Teixeira. Nós podemos pegar esse exemplo nas próprias cenas da novela, em um estudo diacrônica ou também sincrônico. Então nós poderíamos fazer toda essa passagem no tempo através da língua, ver de 1886 até chegar em 2018, ou então estudar de modo separado só a língua de 1886, seria um estudo sincrônico, ou então só a língua de 2018. Vamos pegar então alguns exemplos da própria novela e ver essas transformações, ver as diferenças da linguagem desses dois períodos de tempo que são expostos na novela. Eu adoro seu jeito de falar, sabia? De certo que sim, deveras. Português, Horácio? Mais ou menos. Ainda vou demorar bastante para me acostumar. Bom, então vamos para as nossas considerações finais. Se vocês repararem bem, a linguagem de 1886 e 2018 é totalmente diferente. Eu acho que essa é a parte mais legal da novela, são essas diferenças. Então, um fato importante que é bom relembrarmos é que as línguas elas não são um fato isolado. Na verdade, elas estão intrinsecamente ligadas com a sociedade, com o meio social, até porque ela reflete o que aquela sociedade pensa, o que algumas pessoas de forma isolada pensam. Ela tem muito a ver também com gírias, enfim, a linguagem ela é uma forma de expressão muito ampla e muito complexa. Eu defini aqui que linguagem é aquilo que a gente se comunica, enfim, é de uma forma resumida para caber aqui nesse vídeo. Mas é óbvio que linguagem é um assunto muito amplo. Bom, mas enfim, voltando agora para o vídeo, nós poderíamos muito bem falarmos de forma isolada e específica do ano de 1886 ou do ano de 2018. E assim seria um estudo sincrônico. Mas eu creio
que para o nosso vídeo será mais interessante nós percebermos essas diferenças no tempo dessas duas linguagens. O mais interessante é que a novela, ela não trata de pessoas que de 1886 elas estão vivas até 2018. Não, é como se elas tivessem de fato renascido. E renascem num novo século, com novas ideias, enfim. E isso é a parte mais interessante. Eu acho que a parte que mais me chama a atenção, é uma certa crítica, é quando tem aquele diálogo entre aquele senhor catador e aquele rapaz, aquele outro senhor de 1886. E ele fala que a abolição é essa, que você tem que trabalhar nessas condições para se alimentar. E ele fala, não, mas é o meu trabalho. E ele fala, é indigno. Então, infelizmente, é triste nós percebermos que algumas coisas, por mais que de alguma forma tenha mudado, por exemplo, a escravatura acabou. Mas, infelizmente, algumas coisas ainda continuam muito parecidas. Isso é uma reflexão que a gente tem que fazer para mudar de fato. É uma reflexão que eu realmente, quando vi ali na hora, eu até cheguei a me emocionar um pouco, porque algumas coisas mudam e outras mudam só a aparência, quando o fim, na verdade, parece o mesmo. Nós avançamos um pouco mais e chegamos em uma linguagem que é totalmente diferente de 1886, quando tem aquele diálogo entre aquele jovem e aquela senhora. Senhora não, né? Aquela moça, atriz maravilhosa, mas enfim. Eles conversando e ele fala, ah não, ele deve estar bravo comigo porque eu peguei a mãe dele. E é muito interessante que ela fala que peguei a mãe dele, menino, fala direito. Então nós vemos totalmente essa diferença entre um período de tempo e outro, onde não é aceitável que eu pegue na mão de uma moça que eu não tenho um relacionamento, que eu não a beije, e outro é totalmente compreensível falar, ah não, eu peguei a mãe dele. Enfim, isso é a parte cômica também desse diálogo. Nós avançamos um pouco mais as cenas e nós chegamos na cena daquele padre. E aquela moça, que é de 1886, ela fala, como assim? Ele tá rezando a missa em... Ela fala em vernáculo. O que seria vernáculo? Vernáculo é a nossa língua aqui que a gente fala do cotidiano. Então ela fica assustada porque ele não fala em latim, fala em vernáculo. Como assim? Ainda tá usando calça por baixo da batina. Enfim, ela vê tantas diferenças de costume que ela se espanta. Nós já caminhamos agora para a última cena, que é quando tem aquele diálogo, eu creio que no ramo que nós estamos conversando de linguística, essa é a parte mais interessante. Quando ele fala, nossa, eu gosto do seu jeito de falar, deveras, é certo que sim. Ela fala, português, ora essa. Ele é, mais ou menos. E de fato, aquelas pessoas falam a mesma língua, só que de modos diferentes, porque refletem sociedades diferentes. E isso é muito interessante percebermos. Então nós também podemos tirar o que para nossa realidade? Eu gosto daquela frase, eu creio que ela encaixa perfeitamente aqui, é que a vida imita a arte, né? A arte é o reflexo da sociedade de fato, só que obviamente com coisas que não aconteceriam na realidade, né? Com mais drama, enfim. Mas assim, vamos fazer alguns exemplos aqui cotidianos pra gente perceber de fato algumas coisas. Antes a gente falava vós mercê. A gente não, né? A gente nunca falou vós mercê. Mas aquela sociedade antes falava vós mercê, que passou para vós me ser até chegarmos no você. Só que hoje em dia, se a gente perceber, você não fala informalmente com o seu amigo, enfim. Você vai ao mercado? Eu tenho quase certeza que você não fala assim. Quase certeza. Geralmente ali no modo informal você fala como? Ah, você vai no mercado? Você vai no mercado. Então a gente vê que você já tá ficando uma partícula menor ainda, C. A gente não sabe se futuramente essa transformação vai acabar oficializando, não sabemos. Mas enfim, é bom percebermos que essas mudanças, elas são graduais, elas são pouco a pouco, e nós provavelmente não perceberemos essas mudanças enquanto a gente estiver ali na sociedade, mas a geração futura talvez estudará o que hoje a gente tinha como óbvio, e eles vão ver, nossa, como eles pensavam dessa forma, como eles se expressavam assim, como eles falavam desse jeito. Eu espero que você tenha gostado tanto quanto eu do assunto, que você também tenha refletido sobre algumas questões e que você tenha plena noção de que você e eu somos responsáveis por algumas ações que podem mudar a nossa realidade.
que pode também influenciar no futuro das outras gerações. Então eu me despeço aqui e até uma próxima. Tchau, tchau!